difícil crescer muito sem construir lista, porque você fica sem norte. Criação de lista, o passo fundamental para o 6 e 7. Para começar, eu acho que é importante definir as coisas, e muitas vezes a pessoa acha que sabe a definição, parece que é fácil, mas às vezes ela não sabe exatamente. Então explica para esse pessoal, o que é lista? Lista é um conjunto de contatos de pessoas que querem receber mais informação sobre aquilo que você tem que oferecer. É um conjunto de contato direto de pessoas que querem receber mais informação sobre aquilo que você tem a oferecer. O contato pode ser por e-mail, pode ser por telefone, desde que ela tenha dado o contato e te pedido para você contactar e oferecer mais informações sobre aquilo que você quer oferecer, é uma lista. E desde que não tenha, e aí a gente vai dizer, intermediadores. Então, o que não é lista? Os seguidores do YouTube não são lista. Por que não são lista? Porque eles só recebem o seu conteúdo quando, né, nem se, quando o YouTube passa. Então, o fato de eu assinar um canal não faz com que eu receba os vídeos do canal. Você que assina o meu canal, vai lá para você ver. Tem várias coisas que eu mandei que você não recebeu. Porque é normal isso, né? É o modelo de negócio das redes sociais. Elas dão uma porcentagem da distribuição de graça para os seguidores e o resto tem que potencialmente pagar. E às vezes nem pagando você consegue. Então depende muito também do conteúdo, depende das políticas, depende do algoritmo, né? Desse conjunto de regras que essas redes sociais têm para distribuir os conteúdos. Logo, os seguidores do Instagram também não são lista, como a gente chama de lista. Eles são seguidores, são audiência, né? De potencial audiência. Então, uma vez que você constrói um relacionamento com a pessoa, você vai para o segundo passo. Né? O que é? Você chamou a atenção, ela se interessou por você. Você vai pedir o contato dela. E é como se você encontrasse alguém que você tivesse interessado em uma festa, né? Interessado romanticamente. E aí você, ao invés de simplesmente esperar que o acaso coloque vocês juntos de novo, né? Façam vocês encontrarem de novo, você pede o telefone dela ou pede o telefone dele para poder contactar. Você pede o telefone dela ou pede o telefone dele, não o telefone da amiga dela ou do amigo dele. Por quê? Porque a amiga dela pode querer passar suas mensagens para ela, pode não querer, ou pode se esquecer, ou pode simplesmente não gostar de você, ou pode gostar de outra pessoa mais, né? Querer que a amiga dela se relacione com outra pessoa. Então, assim, o ideal é, uma vez que você tem a atenção da pessoa e a pessoa está interessada em você, ela se demonstra esse interesse, aí você começa a construir a sua lista. Porque se você não construir a sua lista, você está construindo o seu negócio num terreno alugado. Esse terreno que a gente está aqui, é o Instagram, ele é alugado. O dono desse terreno, só deixando claro, é um Instagram, não é um a Instagram. gente não. Claro que você vê, a gente está fazendo lives, né? Tem, sabe, milhares de pessoas, ou 1000 pessoas aqui. A chance são, se a gente fizer essa mesma live daqui a um ano, vai ter menos pessoas aqui. E não tem muito a ver com conteúdo, tem a ver com que cada vez mais o Instagram vai distribuir menos, né? Ele vai avisar menos as pessoas, os meus seguidores da live. E vai chegar uma hora que para eu ter essas pessoas eu vou ter que pagar mais. Aconteceu isso com o Facebook lá atrás, lembra as lives do Facebook? Lembro. Muita gente, tá? E depois agora no Instagram também. Então cada vez mais, não só no Instagram, no Stories, no Feed, você vai tender a ter menos alcance, que a gente chama de alcance orgânico. É o modelo de negócio deles. E não tem nada de errado. Tem tudo de certo. Porque uma vez que você entra e constrói a sua lista e sabe transformar R$1, um montinho, em um montão, isso é, montão mais de R$1, né? Vamos dizer assim, você começa a aprender a jogar o jogo deles e aí começa a florescer naquele terreno onde as coisas vão tender a ficar cada vez mais escassas. Então, vão tender cada vez mais a ficar escassas. Aí vai ter uma outra rede que, enfim, vai tender a ser um pouquinho melhor no começo e depois vai ter que ganhar o seu dinheirinho. Então, enfim, nada de errado com isso, é só o jogo que eles jogam. Então, isso é o que é lista e o que não é lista.
Hoje em dia, eu quase que considero o Telegram como uma espécie de lista. Por quê? Porque no momento, o Telegram distribui tudo. Então, se você entra no meu grupo de Telegram, Galera Raiz, do Jornada 6 em 7, e eu mando uma mensagem lá, você recebe essa mensagem. Mas pode mudar completamente. E hoje eu acho que a lista que mais gera caixa pra gente na hora de fechar uma venda, né? Na hora de realmente fechar uma venda tem todo um processo, mas na hora de fechar mesmo, na hora de marcar o gol, o melhor atacante no momento ainda é o e-mail. Ainda Mas, Érico, o e-mail não morreu, as pessoas estão parando de usar e-mail, de ler e-mail. Elas estão parando de ler e-mail para aquilo que não é interessante para elas. Porque quando elas compram uma passagem de avião, chega no e-mail e elas leem o e-mail. Érico, meu público não lê e-mail. Lê sim. Se ele já viajou de avião, ele lê e-mail. Porque onde que chega? Você compra a passagem do avião, ele te cutuca no Facebook com a passagem? Ainda não. Nem pelo WhatsApp ele te manda. Te manda por onde? Te manda pelo e-mail. Então o e-mail passou a ser o lugar que você vai para aquilo que é importante. E ainda assim, eu não tenho nenhum romantismo com o e-mail, não. Inclusive ele me custa bastante. Todo o processo de e-mail custa muito dinheiro, até para a gente trabalhar entregabilidade, outras coisas assim. Pode não parecer. Para vocês até que não, que vocês têm uma lista menor. Eu tenho uma lista muito grande, então a manutenção disso tudo é muito cara. Então não tenho romantismo nenhum com o e-mail, apesar de que ele ainda é o que vem a maioria das minhas vendas. Então, ele é o fechador, ele é o atacante. O Instagram, YouTube, Facebook são excelentes para atrair atenção e causar interesse. Mas o e-mail é a ferramenta, até no momento que a gente está gravando esse vídeo, mais eficiente para fechar o comprometimento. Exatamente. Você falou do Telegram. E eu só queria também puxar um assunto que a galera pergunta muito. Lista de WhatsApp, lista de transmissão no WhatsApp. Você considera como lista? Não deixa de ser. Porém, não é tão simples assim. Por quê? Eu até já fiz várias. Quando você passa de 250 contatos no WhatsApp, no momento, você tem que meio que fazer várias listas, né? Vários grupos, várias listas de transmissão. E quando você quer comunicar com essas várias listas, vamos supor que você tem 1000 contatos, são 4. O WhatsApp não quer que você mande mensagem em massa para essas 4 listas. Ele não deseja isso. É por isso que ele limita o número da lista de transmissão a 250 contatos. Então, quando você passa de 250 contatos, você fica com um jogo de gato e rato com o WhatsApp. Você fica tentando driblar as regras que ele te impôs. Ele falou, direto ou indiretamente, que ele quer conversar com no máximo 250 pessoas. Ele não quer que seja uma conversa de 1 para mais de 250 pessoas. E aí você compra vários celulares, aí você compra vários grupos, aí você manda. E aí ele, quando detecta isso, esse software, ele saca que aquele celular está mandando muita mensagem, pouca mensagem, aí começa a travar, começa a lidar. E aí tem gente que é melhor nesse jogo de cancela, tem gente que é melhor nesse jogo de gato e rato, e tem gente que é pior nesse drible. Mas no final das contas você está fazendo alguma coisa que o WhatsApp não apoia pelo seu software. O Telegram já apoia. O Telegram a gente tem um grupo lá, Galera Raiz, com 240 mil pessoas. Ele não só apoia como um incentivo. Tá tudo bem, se você quiser falar com essas 240 mil pessoas, você fala. É o próprio dono do Telegram, eu assino o canal dele, ele mandou uma mensagem, ele também fala com, acho que tem milhares de seguidores também. Então, assim, o software, ele quer que você fale de um para muitos e outros não. O Telegram quer, o WhatsApp não. Então, a gente parou de usar o WhatsApp por esse motivo. Quando você cria grupos, você também tem um outro problema, né? Que é o fato das pessoas do grupo, todo mundo saber o telefone de todo mundo, que é fantástico quando você está num grupinho de pessoas conhecidas, né? Mas quando as pessoas entram na sua lista ou no seu grupo, tem muita gente, a gente não pode controlar quem entra. Então tem gente que é pilantra.
e tenta passar Entra golpe. com má intenção. Entra com má intenção. E aí tenta passar golpe. E aí, se você libera o telefone de todos os seus assinantes, né? Para todos os assinantes, você também libera para as pessoas mal intencionadas. E de alguma forma ou de outra. O Telegram não. O Telegram você não pode, você não tem um número de telefone da pessoa, né? É uma coisa muito, muito íntima, para não dizer. Muito íntima mesmo. Então, existem esses probleminhas com o WhatsApp, esses percalçozinhos. Por causa disso, nesse momento a gente não usa. Quer dizer que a gente nunca vai usar, mas nesse momento a gente já chegou a ter 52 mil pessoas nessas listas de transmissão, vários celulares, inclusive eu ainda tenho celulares, vários celulares, uma pessoa só para ficar mandando, para tentar driblar, mandar devagar. Então, assim, tem jeito, se você mandar muito rápido, ele saca, entendeu? Você tem que meio que estar fazendo aquilo na surdina do WhatsApp. E é uma parada que a gente não curte muito, então a gente evita. Então, mas é por isso que eu não uso o WhatsApp, mas seria, lembrando que o WhatsApp ele é uma empresa do Facebook, que também é dono do Instagram e que tem um passado de limitar a transmissão para depois cobrar. Então, não duvido que vá rolar alguma coisa no WhatsApp para cobrar, não. Se rolar, vai ser até bom. Eles já até têm uma API para isso, não sei como é que eles vão se desenvolver para isso. Eu acho que é bom, porque aí vai ser sem esqueminha, né? Sem driblar as regras atuais. Mas, no momento, é o que está acontecendo. Mas, para listas extremamente pequenas, menos de 250 pessoas, faz sentido. Eu gosto mais do Telegram porque é mais longo prazo. Mas sou eu não condeno quem usa o WhatsApp, pelo contrário. É uma questão mais da ferramenta que você quer usar. Você falou duas coisas que eu só queria salientar. Primeiro, o nosso jogo é o jogo do longo prazo. A gente não está aqui para ganhar um dinheirinho semana que vem e ir surfar, ficar só surfando e não voltar mais. Então, quem joga jogo do longo prazo, cara, tem que jogar dentro das regras do lugar que você está jogando. Então, é aquilo que você falou. O WhatsApp, ele é basicamente uma ferramenta que me diz que ele não quer que eu faça o que eu quero fazer, que é, cara, me comunicar com as pessoas que me deram permissão para me comunicar com elas. Então, ele não quer que eu faça isso. E aí você tentar ficar, mas não sei o quê, mas compra outro celular. Cara, isso não é jogo do longo prazo. Você claramente está dizendo que você não está jogando o que a ferramenta estipulou como regra. E a gente joga o jogo do longo prazo. A segunda coisa... Nossa senhora, a segunda coisa eu esqueci. Mas eu vou lembrar. Ah, não. Lembrei. Lembrei. A segunda coisa é o seguinte, eu acho que a gente não é casado com um veículo, a gente é casado com um fundamento. O fundamento é, eu quero me comunicar com as pessoas que me deram permissão para eu me comunicar com elas, sem intermediário no meio. Eu não quero um intermediário dizendo se a minha informação, se a pessoa deve receber a minha informação ou não. Eu quero que a própria pessoa decida isso. E, por exemplo, o Telegram, ele é super democrático, assim, nesse sentido. Você entra num canal, você não quer mais, você sai do canal. Simples assim. Se você está no canal, você deu permissão, você quer receber aquilo que eu quero te dizer. Então, a gente é casado com um fundamento, não com um veículo. Então, a gente não é casado com um e-mail. O e-mail ainda permite fazer isso. A pessoa te dá o e-mail dela, te dá permissão, você pode se comunicar com ela até ela não querer mais e sair da sua lista de e-mail, coisa que ela pode fazer em todo o e-mail que ela recebe. E, então é muito legal deixar isso... Você falou isso, mas eu só queria jogar uma luz nesse ponto. A gente é casado com o fundamento. Se um dia o e-mail parar de fazer isso, a gente para de usar e-mail. Assim, não tem casamento, não tá amarrado com ninguém. Eu tô amarrado com o fundamento. No final das contas, a gente quer o 6 em 7, né? A gente quer o 6 em 7. E a gente chama de lista todas as maneiras que a gente pode, como o Érico falou, o conjunto de contatos que a gente pode se comunicar com a pessoa sem intermediário no meio. Onde é a pessoa que decide se ela quer continuar se comunicando com a gente ou não.
E aí tem alguns pontos legais para a gente entrar, mas antes, só para deixar um outro ponto claro, dá para fazer 6 em 7 sem ter lista? Cara, dá. Dá para fazer 6 em 7 sem ter lista. Eu já fiz 6 em 7 sem ter lista. Um lançamento fantasma, na época o Ghost Launch. Mas dá para fazer e, ao mesmo tempo, não aconselho. Primeiro que com lista tende a ter mais resultados. Segundo, no longo prazo, você vai tender a ter um ativo. A lista é um ativo que ninguém te tira. Então, a minha página do Facebook pode ser cancelada. Nada de errado ou certo com isso. Pode acontecer. A minha lista não. A minha lista e o meu relacionamento com elas não. Principalmente a lista de e-mail. O resto tudo pode. Até o Telegram pode. Né? Então, eu vejo isso como um ativo de longo prazo. E outra, eu não preciso, na maioria das vezes, pagar para me comunicar com a minha lista de novo. Tem no Telegram, no Instagram, nas redes sociais, eu tenho que estar pagando toda hora para comunicar com as pessoas. Ah, Érico, não, mas comunica de graça. Pouco. Muito pouco. O de graça é cada vez menor. É porque é assim que eles desenvolvem o negócio deles. Nada de errado com isso, nada de certo ou errado, só o que é. Então, eu digo que a lista eu posso mandar um e-mail amanhã e eu não necessariamente pagar por aquele e-mail, né? Tem um serviço de e-mail para hospedar, mas fora isso, né, a parte tecnológica eu posso comunicar com a minha lista. Então, isso me torna menos dependente das redes sociais. Então, mais independente, mais estável. Para fazer um 6 em 7, você tem que se comunicar com essas pessoas. Então, é muito ineficiente você querer fazer sem uma lista. Tipo assim, com a lista é possível, mas já não é fácil. Inclusive é uma coisa que a gente fala, cara, 6 e 7 não é fácil, mas é muito possível. Aí você vai querer dificultar a sua vida ainda mais, por quê, né? Não tem porquê. É que nem o exemplo que você deu. Várias pessoas fazem, porque elas não sacam muito longo prazo. E tá tudo bem. Exato. Mas, como eu estou ensinando a fazer uma coisa mais sustentável, mais faixa preta, eu desconheço um faixa preta que faz isso constantemente. Apesar que tem uma galera que tem uma audiência tão brutal nas mídias sociais. Por quê? Porque são bons em mídias sociais, que acabam não utilizando a lista por causa disso. Então, elas acabam fazendo. Minha opinião técnica é que se elas utilizassem, elas teriam mais longo prazo e, quiçá, mais faturamento. É uma alucinação. Mas para a maioria das pessoas que não tem uma audiência brutal, assim, aquela milhões de views, assinantes, essas aí sim precisam muito mais da lista, né? A lista também é uma medida de comparação de lançamentos. No meio do lançamento, tem várias variáveis que influenciam os lançamentos. Várias. Mas eu acho que a que mais correlaciona o que o lançamento vai faturar antes dele acontecer, a que mais prevê, né, a que mais indica, é a lista. E quando você sabe que lista é uma coisa que causa faturamento, se você foca em aumentar a lista, você tende a focar em aumentar o faturamento. Então, é um marcador de um bom lançamento. Se ela é um marcador, um causador de um bom lançamento, quando você foca na lista, você, consequentemente, está focando no lançamento. Só que a lista é um passo mais simples do que a venda, porque não envolve muito copy, envolve menos. Então, é muito legal de você poder ter esse marcador. A gente constantemente foca na lista. No momento, a gente está focando na nossa lista. São 2 passos. A gente foca na lista e depois foca na copy. Lista causa audiência, né? É um indicador. Se eu tiver um lançamento com metade das leads, ele vai tender a ter menos faturamento. E a gente trabalha isso de forma quase que separada. Então, não é só porque a gente tem que... Ele é um indicador brutal do lançamento. Então, se você fez um lançamento de 100 mil, se você foca em aumentar a sua lista para o dobro, não quer dizer que ele vai faturar o dobro. Mas, tendencialmente, se a lista for construída de maneira similar, né, com a mesma recompensa e por aí vai, as pessoas estão pedindo permissão, elas estão entrando pela mesma razão, você vai tender a ter mais faturamento. Cada vez mais faturamento.
Então é muito bom no sentido de é difícil crescer muito sem construir lista, porque você fica sem norte. Principalmente quando você está investindo. Se você estiver investindo, sem norte é ruim. Porque se você não tem norte, você não consegue aumentar o investimento. Você corre muito risco. Com a lista, você cria uma maneira de aumentar esse investimento sem tanto risco, porque você tem um marcador do que está acontecendo. Antes, porque no lançamento você investe antes e só vai saber no dia do lançamento se vai colher, né? Não é imediato. Demora umas semaninhas aí. Exatamente. Legal, cara. Então vamos lá. Uma pergunta que a galera faz muito. Como é que eu sei que a qualidade das leads que eu estou gerando é uma boa qualidade de lead? Como é que eu sei que aquela lead vai me dar retorno ou não vai? Como é que eu sei que a qualidade dela, que ela vai responder, enfim, que a qualidade dela é boa? A única maneira que você vai saber disso de verdade é depois de lançar. Não tem como saber antes. Às vezes tem lead que não responde muito e compra. Tem lead que, enfim, a qualidade ela é dada pela lead e pela oferta. A oferta influencia na qualidade. Se eu tiver leads legais de veganos e oferecer um churrasco, então a qualidade é relativa à oferta. Então, por isso que a gente tem que ter 7 ciclos evolutivos, né? 7 lançamentos internos para a gente fazer o 6 em 7, para a gente calibrar e entender isso. Mas a qualidade, ela é função, no final das contas, o desfecho é se vendeu ou não vendeu, se deu retorno positivo, se o montinho gerou um montão ou se o montinho gerou um montinho. Então é isso. É difícil você ver. E depois de você rodar um lançamento, aí você vai ver, ó, tem essas leads geraram esse tipo de retorno. Uhum. Então, primeiro é isso. Segundo, o quanto conteúdo você posta influencia na qualidade da sua lista. Não é só a oferta que influencia na... Então, vamos lá. Primeira coisa que influencia na qualidade é a oferta. O mais interessante da oferta influencia na qualidade. Porque o que mede a qualidade é o retorno de investimento. Sim. Depois, conteúdo influencia na qualidade da lista também. Porque quanto mais você está postando conteúdo, mesmo que não mandando para essa lista, e se você está distribuindo para essa lista, né? Você pode distribuir, coisa que eu ensino dentro da forma, você pega e distribui o conteúdo para as pessoas que estão na lista, as pessoas vão ficando mais conscientes do produto, sabendo onde ele leva, se elas querem isso, e vão cada vez mais acreditando, porque o conteúdo faz isso. Ele mostra gatilhos mentais, ele mostra prova, razão, outras pessoas. Isso faz elas mais propensas a comprar. Então, o conteúdo, ele aumenta a qualidade da lista. A gente, nesse momento, agora está postando 3 conteúdos diários, ao vivo. A gente está trabalhando na qualidade da nossa lista. O que influencia na qualidade dessa lista? Não é só eu, capturei a lead. Eu estou regando essa lead, né? Eu estou regando com o quê? Com conteúdo. Aí, que tipo de conteúdo? Aí a gente entra nisso, tem 2 formatos diferentes, alguns ao vivo, alguns gravados, episódios desse aqui editados e gravados, outros mais micro conteúdos, os Nutellas, como a gente chama. Então, várias coisas, isso influencia na qualidade da lead também. E eu não sei o quanto isso influencia, isso é muito louco. Eu não tenho um lead score de quanto influencia, difícil de ver isso. Mas eu sei que a oferta boa, ela tende a aumentar. Então, o que eu faço? Procuro melhorar a oferta. E o que mais? Com conteúdo. Com conteúdo como? Qualidade e quantidade. Quanto isso influencia? Não dá para saber. É aí que tá. Mas influencia. Por quê? Porque eu já lancei várias vezes para entender isso de uma maneira mais empírica, menos científica. Então, menos teórica. Então, estou fazendo a minha parte. Então, é muito louco. Eu faço a minha parte, o melhor que eu posso, com bastante fé, sabendo que essas duas coisas influenciam na... O que mais influencia nessa qualidade? Eu sei. O alinhamento. Agora, primeiro a oferta. A oferta, quanto melhor a qualidade vai ser. Depois é o conteúdo que você posta. E o conteúdo não é só qualidade. É qualidade e quantidade. Tem que ter quantidade. Quantidade importa. E aí depois o que influencia na qualidade dessa lista é como ela é capturada. O que eu ofereço para ela. A recompensa, né?
a recompensa. Por que ela se tornou parte da lista? O conteúdo pela qual elas se inscreveram é alinhado ao produto. Se eu fizesse um conteúdo baseado em 5 razões para ter alta... Se fizesse um e-book, uma recompensa sobre alta performance, 5 razões para você ter alta performance, as pessoas entrariam para ter alta performance. E aí, se eu lançasse a fórmula de lançamento depois, essa qualidade de lista seria menor. Não quer dizer que seria ruim, seria menor, porque as pessoas... Tem gente que quer ter alta performance e não quer fazer um 6 em 7. É mesmo, o concurseiro. O concurseiro quer ter uma performance alta, não quer fazer o 6 em 7. Um atleta, né, que está tentando ser campeão de sei lá o quê, não quer fazer um 6 em 7, ele quer ser campeão de... Então, assim, o alinhamento de como você captura lead, isso é muito importante. Ela vai delimitar a qualidade da lead. E é por isso que a gente volta lá num dos episódios passados da importância de definir Roma, que é a promessa do seu produto. Para que o seu conteúdo leve a Roma. Para que a sua jornada seja um passo a Roma. E seu produto seja o caminho mais detalhado de Roma, né? Se você não definir isso, você tende a ter uma lista de pior qualidade ou de qualidade insuficiente. Então isso delimita. Dito tudo isso, você só vai saber a resposta final de todo esse coquetel de coisas que você colocou para a sua lista no final do lançamento. Mas quando você tem um lançamento, você pode melhorar o conteúdo, você pode melhorar a oferta, você pode melhorar os gatilhos mentais. Quando eu falo melhorar a oferta, né, todos os gatilhos mentais que envolvem a melhora da oferta. E aí você vai sempre procurando fazer um lançamento melhor que o passado. E a média e a receita é, eventualmente, quando você repete isso 7 vezes, o 6 em 7 tende a vir. Em média, tem gente que... O que eu entrevistei ontem, meu Deus, foi a Mariana, veio no 4º lançamento dela. Mas a Mariana era muito aplicada. Ela tem 22 anos, o que você acredita? Fez 6 em 7, 22 anos, lançando o irmão, e o irmão dela tem 21, se não me engano. Nossa, então, assim, senhora. ela é muito aplicada. Muito aplicada. E ela tendeu a vir no 4º. Ela repetiu, o primeiro lançamento dela deu, acho que 14 mil. Aí ela sacou, viu, ajustou, fez, aconteceu, bum. Se não me engano, deu 30 ou 40. Sacou, fez, aconteceu, sacou, com mais 40. Aí, eventualmente, acho que foi no 3º ou no 4º, foi 130 mil. Aí, nessa pandemia, ela lançou de novo e fez 115. Um mês depois. Então, ela fez 130, depois fez 115 um mês depois. Só 2020. Então, vem desse processo. Então, é menos exato do que as pessoas têm de sacar exatamente, mas, empiricamente, seguindo essa receita, ela tende a funcionar. Ela só não é tão exata no número de lançamentos. Algumas pessoas é um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Depende também da sua oferta, do seu conteúdo, da sua execução, do seu time, de você, mas tende a ver essa média. E cada vez mais a gente tem mais dados sobre essa média, né? Que agora a gente tende a observar mais do que a gente observava, quando a gente pode, mas é por isso, então, como é que eu sei que a qualidade, você nunca vai saber. Eu não sei, mas depois de ter feito isso várias vezes, eu tenho uma grande possibilidade disso ser positivo para mim, apesar de ter muita coisa. Por quê? Porque eu estou fazendo essa minha parte sobre a oferta, melhorando sempre melhorar a oferta. Sempre melhorar o conteúdo, o que quer que seja melhorar. Você tem que procurar fazer melhor, não é fazer melhor do que o seu concorrente, não, fazer melhor do que você. Você está competindo com você. E sempre melhorar o jeito que você faz a captação. Então, a recompensa, ela é um fortíssimo indício por que a pessoa te deu o contato dela. É o famoso... O alinhamento, né? O alinhamento. Uma pessoa que você está interessado, se você pede o e-mail, o telefone dela, fala assim, me dá o telefone aqui que eu vou te colocar num sorteio do iPhone. Ela te deu o telefone, não quer dizer que ela está interessada em você. Agora, se você fala assim, me dá seu telefone aqui pra gente conversar e marcar de sair. Se ela deu o telefone, não é uma garantia, mas é um indício muito maior de que ela está interessada. E a qualidade da lead é isso, são pessoas que estão
interessadas naquilo no seu conteúdo, na sua Roma e, ultimamente, né, em última instância, no seu produto. Cara, legal. Você falou uma coisa que eu acho que é legal a gente também deixar bem claro, que é o seguinte, você falou assim, eu construo a minha lista e eu também construo um relacionamento com essa lista. E como é que eu construo um relacionamento com essa lista? Eu produzo conteúdo. Cara, o jeito de construir relacionamento com a lista é produzindo conteúdo. E como que você entrega esse conteúdo para essa lista? Você manda um e-mail para ela todo dia, toda vez que você... Porque você posta conteúdo novo todo dia, vamos dizer assim. Você manda e-mail para essa galera todo dia? Mais de um, na verdade. A gente tende a mandar uma vez por semana só para manter vivo, para não esquecer da gente. Mas o melhor relacionamento que eu construo com ela não é via e-mail. O relacionamento é via redes sociais, pagando. Então a gente cria um público. Eu acho que o Hugo cria, o time do Hugo cria o público. E a gente distribui os vídeos que a gente vai postando novos para esse público também. Porque o fato de para a empresa de avião fazer com que você abra o e-mail no dia que você comprar uma passagem para receber o ticket, eu não preciso ficar te mandando e-mail todo dia. Mas você tem que saber quem é ela, senão você vai estar com medo de abrir o e-mail. Que empresa é essa? Não lembro de ter comprado. Então a gente mantém a nossa marca viva. Quem é o Érico? O Érico é esse cara que ensina a fazer o 6 em 7. O que ele faz? Às vezes ele aparece no 747 respondendo perguntas, às vezes ele está com o Hugo aqui fazendo um podcast ao vivo, às vezes ele está em pequenos vídeos no Instagram, e aí o Érico é esse cara. Então eu conheço ele, eu sei quem é o Érico. Então quando o Érico me mandar um e-mail, eu vou ler. É basicamente isso. E essa campanha de eu sei quem é o Érico, eu sei o que ele faz, eu sei qual é o objetivo dele, está claro para mim, ela é feita via as redes sociais. Porque constantemente os meus vídeos vão tender... Quando você entra na minha lista, constantemente os meus vídeos vão tender a aparecer mais para mim. Porque você me disse que você está interessado e eu tendo a gostar de mandar meus vídeos mais para as pessoas que estão interessadas. Então o relacionamento principal é feito via redes sociais, não por lista de e-mail. Na hora do lançamento, o contato com a lista de e-mail vai tender a ficar mais intenso, mas toda campanha de relacionamento ela acontece fora do e-mail. A maioria da campanha acontece fora do e-mail. Muito, 99%. Você vai se relacionar, eu falo, cara, você vai se relacionar por meio de conteúdo onde a pessoa gosta de consumir o conteúdo. E um cuidado que eu tomo muito, não só no nosso trabalho aqui, mas na vida, é evitar generalização. Tentar generalizar uma coisa que não é completamente generalizável. Por exemplo, todo mundo, e chegou a pergunta da galera ao vivo, as aberturas dos e-mails estão caindo cada vez mais, como é que você lida com isso e tudo mais? Pelo que eu observo, o e-mail ele está mudando de papel na vida da pessoa. Pelo que eu observo, ele está deixando de ser uma coisa onde você via tudo lá dentro dele, onde você via, por exemplo, coisa trivial dentro dele. Quando eu lembro, cara, quando eu entrei na universidade, a gente tinha um grupo de e-mail da universidade. E as piadinhas, a zoeira, cara, a galera mandava por e-mail. Então você usava e-mail para ver isso. Hoje em dia, o e-mail ele ganhou um espaço de... Eu não consigo ver ele sumindo, mas ele ganhou um espaço que você só vê coisa importante. Por exemplo, nessa pandemia aí, nessa situação que a gente está vivendo, eu estou vendo e-mail como eu nunca vi na minha vida. Por quê? Eu estou comprando um monte de coisa online. Onde é que chega a minha confirmação de compra? Onde é que chega o rastreamento de pedido? Chega no e-mail. Então, não é que, oh meu Deus, as aberturas estão caindo e o e-mail está perdendo espaço. Não, ele está ganhando espaço de coisa importante. Então, relacionamento, mandar conteúdo, hoje em dia, pelo que a gente observa, né, as pessoas não vão no e-mail para aprender. Elas vão no e-mail para ver coisa importante. Então, uma vez por semana, você mandar um e-mail dizendo, ó, cara, isso foi o que aconteceu essa semana. É saudável. Agora, ficar mandando e-mail todo dia é muito melhor você
chegar nessas pessoas dentro da rede social, que é onde elas já disseram que elas gostam de consumir conteúdo. Então, não sei se é muito melhor, mas é o que funciona mais pra gente, né? Eu tenho certeza que tem gente que faz diferente e faz bem. Eu conheço até um bom nome dessa pessoa que faz diferente e faz bem. É verdade, Só que é verdade. não é o jeito que eu faço atualmente, né? E não é errado, nem melhor. Só que a gente, nesse caminho do 6 em 7, onde a gente está realmente focando só no 6 em 7, na faixa preta, nessa parada que a gente vai ensinar, e a gente prefere que você use as redes sociais no momento. Eu acho que é isso, só pra gente não pecar por desmerecer o trabalho de outras pessoas. Existem vários trabalhos muito bons, inclusive. Só que tem gente que faz newsletter é a arte marcial exclusiva. Deles, né? Exato. É a arte marcial dele. Eu não sei lutar. Tem gente que sabe lutar karatê, não quer dizer que Kung Fu é ruim. Quer dizer que eu estou focando em karatê. Então, no momento, na nossa metodologia, no momento, é isso. Mas existem outras também. Sim, claro, claro. Com muito respeito. Com muito respeito. E deixando claro, cara, é o que o Eric falou. O e-mail ainda é o que fecha mais venda pra gente. Mas tanto pra gente quanto pra eles, né? As pessoas Exato. Quem são eles? Tanto pra gente quanto pra eles, o e-mail é o campeão. É o campeão só como de a gente venda. usa, né? Exatamente. É o campeão de venda. De venda é. Eu acho que, cara, para coisa importante, o e-mail tá com muito espaço ainda, né? E vamos lá, cara. O que normalmente a gente está falando de lista, o quanto isso é fundamental? Eu acho que tá super claro o quanto a lista é fundamental, o quanto saber disso é um grande atalho, saber construir uma lista eu diria que é um dos maiores atalhos que você pode aprender para poder fazer seu 6 em 7. Segundo a sua experiência, o que é um erro que as pessoas cometem normalmente quando elas vão construir a lista delas para fazer um 6 em 7? Um que fica bem presente para mim muitas vezes é entender que lista é perecível. É muito perecível. E a gente não entende isso. Não só lista, seguidores. É perecível. O que significa perecível? Com o passar do tempo, ela tende se você não renovar ela tende a perder, ela tende a gastar, tende a perder a potência. Então vamos lá, vamos supor que você tem uma lista de 10 mil pessoas. Podia ser 100 mil, podia ser 1000, podia ser 10 pessoas. Mas eventualmente, se você continuar fazendo suas paradas com essa lista, ela vai perder a potência. É normal, porque você vai vendendo para uns, os outros vão se desinteressando. E você pode entender quantas vezes você não entrou numa coisa que você estava super interessado e perdeu o interesse porque a vida continuou. O interesse das pessoas é orgânico, elas às vezes estão interessadas em fazer o 6 em 7, às vezes não, às vezes estão interessadas em outra coisa. Então, você entender que isso vai acontecer na sua lista. Logo, você tem que estar sempre renovando a sua lista. É como se fosse uma churrasqueira. Você não esquece a sua lista. Você tem que ter, se você continuar botando, eu não sei se você já teve essa experiência, né, de controlar uma churrasqueira, mas se você continuar alimentando a churrasqueira, não é que você saiu da frente da churrasqueira, a churrasqueira apaga de uma vez. Não é assim. Né? Mas se você não alimentar ela com carvão novo, ela vai tender a apagar. É a maior frustração de quem é amador nisso. Constrói, tem uma lista e espera que aquilo vai durar para sempre, que as pessoas eventualmente uma hora vão comprar, e às vezes não, elas sim perdem. Então você tem que estar entendendo, lista é perecível. Até a lista é perecível. Então o que você tem que fazer? Constantemente realimentar essa lista, para manter a chama aquecida, a chama do core, né, da fundamental no meio dessa lista aquecida. E aí você vai fazendo isso, você vai mantendo aquele momentum da lista, né, aquela energia vai ficando. Mas se você esquece, você é aquela pessoa que esquece da sua lista, esquece de realimentar essa lista, com o alinhamento da sua Roma, o que vai acontecer? Aí você tira férias e volta, o seu lançamento vai tender a performar pior. Então a lista é tipo uma plantinha, tem que regar. Tem que regar. É tipo um jardim. É um jardinzinho, você tem que cuidar. E não é toda hora, nesse exato momento, né, que dá tanto trabalho assim, mas você tem que estar constantemente regando e cuidando. E a perecibilidade da lista. Esse é um erro que as pessoas não sacam. O segundo erro mais comum é não criar uma lista alinhada. Tentar dar um tiro de efeito.
Você não quer ser direto naquilo que você vende. Aí, sabe-se lá por quê, você acha que vai ser muito... É que normalmente, às vezes as produtivo. pessoas fazem isso para baixar o custo da lead. Às vezes falam assim, minha lead está muito cara. Aí ela vai lá e se eu fizer um quiz aqui? E se eu promover um sorteio? Aí o cara faz, a lead baixa 10 vezes o preço. Só que... As pessoas não estão alinhadas. Zero alinhada. Ou pouco alinhado. Pode ser que num universo de milhões até funcione, mas é um pouco alinhamento. Então, construir uma lista que já está alinhado é muito bom, porque se você tem uma Roma alinhada, eu falo de Roma no episódio passado, você tem uma Roma alinhada e a pessoa pediu para entrar para Roma, ela tá alinhado com aquilo que você vai vender na frente. E esse alinhamento é fundamental. É um indicador fundamental. Agora, se você não está alinhado, aí é um tiro no escuro. É mais um tiro no escuro. Então, é importante você saber que você tem que estar sempre construindo a sua lista. A gente renova a nossa lista a cada 2 meses. Quando eu falo renova, não é todo mundo sai e entra, não. Mas a gente insere gente na nossa lista a cada 2 meses. Tem uma grande exceção. A cada 2 meses, mais ou menos. Às vezes mais, às vezes menos, depende um pouco. Mas a gente não imagina que... E às vezes tem gente na minha lista que demora 3 anos para comprar. Tá tudo bem. Tem gente que precisa de 3 anos para decidir. Inclusive é um dos arrependimentos de muita gente que faz 6 e 7. Por que eu não fiz isso antes? Mas enfim, tem gente que tem mais tempo que outras pessoas. Mas enfim, é o que é. Dito tudo isso, perecíveis tem que estar sempre construindo a lista. Absolutamente sempre. Por quê? Você tem que estar sempre plantando. Qual que seria uma dica prática, um próximo passo que a pessoa podia tomar para ajudar ela a melhorar, aumentar a habilidade dela de construir lista, enfim? Eu acho que ela tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Você pensar na construção de lista sem ter a Roma e o conteúdo feito, você está com uma alta probabilidade de ter retrabalho. Então, relaxa em relação à lista se você se Roma ou o conteúdo não está feito. 2, o melhor jeito de construir uma lista é no lançamento. Então, é importante você saber que isso vai chegar, mas é importante você saber que você não precisa fazer isso agora. Então, é você lembrar e dar um passo atrás, entender a importância, saber que vai chegar a hora. Geralmente é 1 a 2 semanas antes do lançamento. Se preparar que o inverno vai chegar, né? O Natal vai chegar. O Natal vai chegar, mas o fato do Natal chegar não tem nada que você possa fazer muito agora. Então, o que você tem que fazer? É fazer uma base muito boa para que essa lista floresça bem. E a base é uma boa promessa. Isso é, uma promessa que seja atrativa para o seu cliente ideal, que sinta atrativa para o seu cliente ideal. E um conteúdo frequente e na quantidade correta. Então, ficar ligado aqui, construir uma lista antes da hora talvez não seja tão efetivo. Vai chegar a sua hora, mas lembra que o que dá uma boa base para a lista no começo, por enquanto, que você pode fazer como você está começando, é ter uma boa Roma e um bom conteúdo. Então volta no conteúdo de Roma, estuda Roma bastante. Império Romano. Quem não viu o episódio de Roma tem a menor noção do que eu estou falando. Que Roma, Império Romano. Mas enfim, volta lá e vê. O que é Roma? Mas volta para Roma.